Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês nesta noite. Fica meu cumprimento, minha boa noite para todos, né? E hoje o título da mensagem é A Semente, nós, a semente do reino de Deus, né? A verdadeira semente, podemos dizer assim. Então, amados, como sempre digo aqui, já deixe o seu like. O mais importante que deixar o seu like aí no canal é que você compartilhe. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? Se essa mensagem tem te ensinado, esse canal tem te ensinado, instruído a sua vida com a verdadeira palavra de Deus, com o verdadeiro alimento sólido, sem invenções. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, esse é o canal onde pregamos a verdade da palavra de Deus. Pregamos a Bíblia à luz da própria Bíblia tão somente. Amém? Então, que você já compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que outras pessoas sejam agraciadas, né, encorajadas, né, e edificadas por meio das palavras pregadas neste canal. Amém? Não prego placa de igreja, denominação, não é o sentido desse canal. O sentido desse canal é trazer a verdade da Bíblia para vocês. Porque temos visto, inclusive, né, no YouTube, aqui no YouTube e outros canais de comunicação, outros meios de comunicações, muita heresia sendo pregada. Não me espanta, porque esse é o cumprimento da palavra de Deus, dizendo que nos últimos dias, né, surgiriam falsos profetas, né, ensinando a palavra de Deus distorcida para enganar, se possível, a muitos. Então isso não me espanta, amados. Tá? Mas é o meu dever, né, trazer a palavra da verdade para você, para que você tenha luz e entendimento, para fugir da garra de lobos vestidos de pele de cordeiro, enganando a muitos, querendo enriquecer esse meu prazer com o sangue e suor das ovelhas. Né? Vemos muitos isso aí, e muitos sendo pregado e ensinado de forma errada na palavra, nesses canais, nesse meio de comunicação. Né? Muitas pessoas sem preparo, sem devido conhecimento, pregando heresias das formas mais absurdas possíveis. Amém? Então, já para começar, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, né? Eu vou ler somente do versículo 3 ao 7, mas recomendo que você leia esse texto que nós vamos ler e depois você leia Mateus, dos versículos 18 a 23 desse mesmo texto, tá bom? Não vou ler para não estender muito aqui a mensagem. Então vamos lá, Jesus contando a palavra da boa semente, do semeador. Né? E ele diz: Ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram, pelo fato de não terem suas raízes não serem profundas. Secaram. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita e a 100, 70 ou 30 vezes mais que a quantidade de semeada. Pronto. Essa semente somos nós, você vai ver a explicação do Senhor Jesus nesse texto, né, do versículo 13, capítulo 13, perdão, de Mateus, que nós acabamos de ler. Só que os versículos 18 a 23 você vai ver essa explicação, né, que somos nós. E o fato, como uma semente, eu quero chamar aqui a atenção, como uma semente ela dá fruto. Como uma semente cresce, vira uma árvore, uma planta, né, da espécie que foi plantada ali. Primeiro, ela tem que morrer. Que é isso, irmão? Sim. A semente, para dar fruto, para nascer, ela tem que morrer. Ela morre, aí depois ela começa a criar raízes, se aprofunda, quando a terra boa, e depois cresce. Amém? E aí ela vai produzir fruto. E esse morrer, amados, é o morrer, como é que diz? É uma simbologia. Eu não anotei aqui o versículo, mas assim, a Bíblia diz que, em Romanos, que quando somos batizados, imersos em nome do Senhor Jesus, nós morremos à semelhança da sua morte. Já fui pregado aqui. Para que quando ressurgimos, vivemos uma vida semelhante a dele. Então,
Nós morremos, matamos a velha natureza para surgir em novidade de vida e aí produzir frutos. Amém? Então a semente, para produzir fruto, ela tem que morrer. Nós deixarmos o nosso ego de lado, a nossa prepotência, a nossa arrogância, que muitas vezes temos isso, somos seres humanos, não é desculpa aqui, tá? Mas é uma realidade, somos seres humanos, eu tenho defeito como qualquer ser humano. Não sou melhor do que ninguém, temos meus defeitos, enfim. E como eu sempre digo no canal, todos, sem exceção, todos somos pecadores. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, revelada na pessoa do seu Filho Jesus e do seu sangue derramado no Calvário. Então, por mais esforços que eu faça, Rômulo, meu irmão Rômulo, como sempre prego aqui no canal, por mais bondade que eu venha praticar, por mais atos de justiça que eu possa achar que estou praticando, sendo justo, sendo correto, isso não me salva. Isso não me salva. Eu também já preguei a mensagem semelhante aqui sobre isso. Que em Atos, se não me falha a memória, capítulo 10, quando o Espírito Santo fala para Pedro, para ele ir com os homens que estavam procurando, que ele vai na casa do centurião romano, né, Cornélio, e o anjo, dias antes, apareceu a Cornélio e falou assim: a sua bondade e a sua generosidade para com o povo judeu não foi esquecida diante de Deus. Porém, envia homens a Jope, procure por Simão, também conhecido por Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Ele te falará o que você precisa ouvir. E Pedro lhe pregou o arrependimento dos pecados. Porque todos somos pecadores. Então, por mais que Cornélio tenha praticado justiça, bondade e misericórdia para com as pessoas, embora ele fosse romano, mas ele era compassivo, misericordioso com o povo judeu, a sua bondade não serviu de nada. Pedro foi avisado para ir até ele pregar a palavra sobre o Senhor Jesus, que fora crucificado no Calvário. E que somente por meio do nome do Senhor Jesus é que somos salvos, pela graça. Então entenda, não há sacrifício, como algumas igrejas pregam, não há ofertas mirabolosas, você dá sua casa, seu carro, sua roupa do corpo, depois estar na igreja, isso não vai te salvar, amados. Você pode ler Atos capítulo 10, porque a Bíblia diz em Isaías, me fugiu agora da memória, o versículo que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia perante o Senhor, ou seja, de nada vale. Agora, quando Deus olha para nós e vê a marca do sangue de Jesus, porque eu aceito isso pela fé, pela confiança, aí nós somos justificados no Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículos 24 a 29, que diz: ouvimos dizer, vou resumir rapidamente e vou ler os versículos primeiro. Ouvimos dizer que algumas pessoas saíram do nosso meio, isso já em Atos dos Apóstolos, após Jesus ter sido elevado aos céus, ser glorificado. Algumas pessoas saíram do nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, com sua conversa, transtornando a mente de vocês. Assim, decidimos de forma unânime escolher alguns homens e enviá-los a vocês como nossos queridos amigos, Barnabé e Paulo, que têm dedicado a vida na defesa do nome do nosso Senhor Yeshua Messias. Portanto, enviamos Judas e Silas, e eles confirmarão pessoalmente o que lhes escrevemos. Porque pareceu bem ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, preste atenção agora, e a nós, não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes. Aí vem as obrigações. Abstenham-se do que foi sacrificado a ídolos, do sangue, de coisas estranguladas e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo. Shalom.
paz. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que eram os anciãos da igreja, Pedro, João, Tiago, Paulo, Silas, Barnabé e tantos outros, os anciãos e os apóstolos que andaram com Jesus, que presenciaram, que testemunharam os milagres, que testemunharam sua ressurreição, testemunharam quando ele foi levado aos céus, receberam o Espírito Santo, tinham intimidade com Deus e com o Espírito Santo, e falaram, pareceu bem ao Espírito Santo, que vocês façam as seguintes coisas. Aí vem os pastores da atualidade, né, e pregam um montão de heresia e trazem coisas do Antigo Testamento que não tem nada a ver, criando ídolos. Sim, eu preguei aqui também no canal 30 mensagens sobre amuletos no mundo cristão, que são idolatrias que são pregadas nas igrejas evangélicas hoje. Sim, sim. Tem muito, são 30 mensagens que virou um livro que você pode comprar, que adquirir aqui, baratinho, R$15. Só para ajudar os custos do livro mesmo. Eu não estou ganhando nada com isso. Entendeu? Então, amados, aí ele vai e relata o que pareceu bem ao Espírito Santo. Aí vem um montão de pastores da atualidade. Não, eu acho, eu penso, eu isso, aquilo, outro. Então fuja desse tipo de pregação, de tipo de mensagem. Porque são engodos, são enganos para aprisionar suas mentes, para escravizá-los. Cristo, o Messias, nos trouxe para a liberdade. Não que devamos usar a nossa liberdade como desculpa para pecar. Posso fazer as coisas. Não, não pode. Então tem que estar escrito aqui algumas coisas. E Paulo, em suas epístolas, vai relatar tantas outras coisas que devemos abandonar. Amém? Então são homens cuja mente estão aprisionada e querem arrebatar vocês para o inferno, pregando heresias, distorções da palavra de Deus, né? Enganos. Entende? Vamos, abra sua Bíblia em Mateus 7, versículos 13 ao 15, que diz: entrem pelo portão ou pela porta, como está na sua versão, pela porta estreita, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão, e difícil o caminho que conduz à vida, essa vida é vida eterna. E apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Em algumas versões diz, são lobos vorazes, querendo arrancar cada vez mais das ovelhas, querem a lã, tosquear as ovelhas quanto antes. Aí pregam sobre dízimo, campanhas que você tem que levar dinheiro, e tudo gira em torno de dinheiro. Esses são os falsos profetas. Esses são os falsos pastores. Quando Jesus diz, eu sou bom pastor, porque ele é o bom pastor. Tudo bem. Entendo que em Efésios 4, versículos 11 a 13, ele fala, ele mesmo deu para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, doutores. Então tem os pastores. Mas vê o que é pregado por esse pastor. Se ele só fala sobre dízimo, ele não prega sobre arrependimento, sobre pecado. Aí vai lá, deixa eu ser profeta na sua vida e prega um montão de heresia. Prega um montão de heresia. E também pede dinheiro. Faça oferta, campanha profética. Porque Jó ensinou, fazia isso para os seus filhos. Só que Jó, entenda, era patriarcal. Depois de Moisés, veio implantada a lei que Deus deu a Moisés, que a gente normalmente chama de lei de Moisés, só que a lei era de Deus, que Deus deu a Moisés para que Moisés ensinasse o povo. Os patriarcas, os pais não faziam mais sacrifício, oferta pelos filhos. Compreende a diferença? Então a pessoa chega na internet e fala, não, faça a oferta profética para você, depois a oferta da intercessão pelo povo, pelos seus irmãos, sua esposa, seu filho, Ele é um engano, ele só está tirando dinheiro de você, uma pessoa dessa, porque não conhece as escrituras. Ainda que tenha lido a Bíblia milhões de vezes, mas só sabe a letra. Não pesquisa, não estuda.
Então, porque ouviu que era assim, que era assim, que era assim, não vai pesquisar, não vai estudar e prega um engano para vocês. Então, esses são os lobos famintos que está na palavra de Deus. Que pregam campanhas que você tem que dar tudo, que Deus quer tudo teu. Mas esse teu tudo é a tua alma com integridade, que é o teu coração com integridade, com pureza. Você se derramar no altar. Porque Deus sabe que nós temos que nos sustentar, temos família, temos contas a pagar. Aí vai um cidadão na frente de uma igreja e prega que Deus quer tudo que você tem e que você ainda pretende ter. Que para você sacrificar tudo que você tem, mas ele não sacrifica nada, porque tudo vai para a conta dele. Compreende? Então são esses lobos famintos, lobos vorazes, que não pregam o reino de Deus para você. Eles pregam heresias. Amém? Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 12. 10 a 12, perdão. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição, porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro, no rolo da Torá. É evidente que ninguém será declarado justo por Deus mediante o legalismo, porque a pessoa justa obterá a vida mediante a confiança e a fidelidade. Além do mais, o legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade, mas no uso equivocado de texto que diz: quem realizar essas coisas obterá a vida por elas. Então entenda, por que a guarda legalista da Torá? Os pastores, que são lobos vorazes, pregam que você tem que dar dízimo, 10% do que você ganha. Já preguei sobre dízimo aqui. Você pode ver a mensagem do dia 9 de maio. Dízimo era alimentos, ele quer teu dinheiro para encher o bolso. Diz que é a obra de Deus, mas ele quer comprar carro do ano, joia, quer viajar de jatinho, né, quer ir para Miami, para a Europa, viajar a diversos países com esposa. Igual teve um pastor de uma determinada igreja que pegou o seu jatinho, pagou o jatinho, sei lá, e foi para não sei aonde, qual país, levar o filho dele para ver um show de uma pessoa profana que não serve a Deus, né? E não vou também citar nomes, mas com o seu dinheiro de ovelha, com o seu dízimo. Aí eles pegam que tem que dar dízimo. Então, se ele prega a Torá, né, os mandamentos, porque Cristo nos aboliu isso, tá? Acabei de ler para vocês, e posso ler mais, mas não vou estender essa mensagem sobre isso, que você pode ler. Quem está chegando agora no canal, se inscreva, ative os sininhos e vê a mensagem do dia 9 de maio. Você vai entender melhor. Que dá todos os textos bíblicos ali. Então, se a pessoa prega que você tem que dar o dízimo, ele teria que fazer o sacrifício, matar um novilho para ser salvo, para a remissão dos seus pecados. Teria que se circuncidar, para também ser salvo. Porque já que ele prega a Torá, prega o Antigo Testamento, quem vive no Antigo Testamento tem que pregar o Antigo Testamento. Então tem que praticar todas as coisas escritas no Antigo Testamento. É óbvio. Mas Hebreus diz que se houve mudança na lei, no sacerdócio, necessário se faz mudança na lei. Não são palavras de mim, isso está na Bíblia. Você pode ir na mensagem dia 9, que o texto está lá, bonitinho, e esclarecendo tudo para vocês. A mensagem é um pouco longa, mas assista porque você vai compreender melhor. Gálatas 1:8-9. Já li este texto aqui. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, ou evangelho, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão? Você está aí amaldiçoando? Não, estou falando que a Bíblia está dizendo para vocês. Então, essas pessoas que vivem presas a essas coisas do Antigo Testamento, e que deixam ser profeta na sua vida, e pregam um montão de heresia para vocês, enganando vocês, se enquadram nesse texto.
que Deus tenha misericórdia da vida deles e lhes conceda arrependimento e luz para enxergar a verdadeira mensagem do Evangelho, se arrepender de seus pecados e passar a pregar a salvação do Messias e o arrependimento dos seus pecados. Porque somente assim, amados, não somos merecedores, não, mas a graça nos alcançou por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? E em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz: no entanto, quem profetiza fala às pessoas para as edificar, encorajar e confortar. Na sua versão está para exortar. Aquele que se diz profeta de Deus, né, como algumas pessoas vão para dizer, deixa eu ser profeta na sua vida, porque eu sou profeta, porque eu isso. Se ele prega para você, se ele não prega a mensagem para te exortar, para te confortar, para te consolar, ele não se enquadra como profeta. A Bíblia diz que Paulo, como lá em Atos, diz que Paulo e Silas eram profetas. Qual é a mensagem que eles pregavam? Fugir da fornicação, fugir da idolatria, arrependam-se de seus pecados. Se nós lermos todo o Antigo Testamento, todos os profetas, qual era a mensagem dos profetas para o povo de Israel? Arrependam-se, abandonem seus pecados e se voltem para Deus. Então aquele que se julga profeta, que se diz profeta, e não prega o arrependimento, não prega para que nos voltemos para Deus todos os dias, ele não é profeta. Ele é um enganador. Que é isso, irmão? Não, porque não sou eu que estou dizendo, amado. É que está aqui na Bíblia. Entenda, eu não tenho direito de julgar ninguém. Não tenho. O que eu prego aqui é baseado, é respaldado na palavra de Deus. Quando eu falo que as pessoas pregam coisas diferentes, são anátema, é a Bíblia que está dizendo. Como eu sempre, a minha oração é que eles se arrependam, que Deus lhes conceda arrependimento, que eles enxerguem a verdadeira mensagem do Evangelho, se arrependam, abandonem as suas práticas pecaminosas de pregações, de heresias, de idolatria, porque estão formando idólatras de forma sutil, com pulseiras, braceletes, miniaturas de Arca da Aliança e um montão de outras coisas, e que se convertam e preguem a verdade do Evangelho. Que a misericórdia de Deus os alcance. Assim como pela graça e misericórdia de Deus tem alcançado a mim e outras pessoas que eu conheço que partilhamos da mesma fé, da mesma conduta com base na palavra de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Mas eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Pai de misericórdia, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, que iluminou a minha mente por meio do Espírito Santo e para trazer aqui esse canal para pregar para vocês a verdade e a luz do Evangelho. Por isso que meu fundo é sempre a mesma coisa. Por isso que minha mensagem, muitas coisas são semelhantes. Porque se você olhar as mensagens dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento e dos profetas do Novo Testamento, como Paulo, Silas, Barnabé, Tiago, João, Mateus, era isso. Que tenhamos consciência do que nós somos. Eu, você, todos nós, toda a humanidade somos pecadores, que necessitamos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, reveladas na pessoa do seu Filho Jesus, e pelo sangue da nova aliança derramado no Calvário, que é o sangue do Senhor Jesus, que alcançamos graça e misericórdia e a salvação e a libertação. Somente isso. E que nos arrependamos todos os dias, porque somos pecadores. Aquele que não, diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, não tem parte com Deus. Simples assim. Então temos que nos arrepender todos os dias. Temos que nos reconhecer, que nós
somos pecadores e que precisamos da graça e misericórdia de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Nada diferente. Não adianta você fazer campanha do pulinho, campanha da pulseira, campanha do Lago de Fogo, campanha do corredor de sal, de azeite, de vinagre, enfim. Estou citando os nomes aleatórios. Do véu. Não adianta. Porque a igreja atual está trazendo heresias e idolatrias para a igreja, para as pessoas, enganando-as. Então, que essas pessoas se arrependam, amados. Amém? Assim como nós temos que nos arrepender todos os dias. Então, nós precisamos morrer todos os dias. Reconhecer, matar a nossa velha natureza para que Deus se faça presente em nós. E para que a palavra seja pregada, pronunciada de forma verdadeira. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo final de semana. Se Deus do Pai assim me permitir, nos permitir, estaremos aqui para trazer uma nova mensagem para vocês. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos. Um bom final de sábado e um domingo abençoado na presença do Pai. Deus abençoe a todos.